muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Oi, pessoal, eu sou o Jonathan. João, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro, o meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, sou formado em jornalismo e letras, hoje trabalho como professor, estudo cinema por conta, já tem algum tempo, tenho uma página no Instagram sobre cinema, o Cineratos, e sempre que posso estou por aqui para comentar alguns filmes dos nossos pontos cegos. Jonathan, você também esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar de novo? Claro. Bom, meu nome é Jonathan. Assim como o João, também estudo cinema por conta, já tem um tempo. Sempre que posso, estou aqui para comentar sobre os filmes no Ponto Cego. Você viu algum filme interessante essa semana que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes, ou Jonathan? Bom, essa semana eu decidi ver algumas coisas do Brian De Palma, que eu ainda não tinha visto. E um dos filmes que eu vi foi o Femme Fatale, de 2002. E caramba, que filme incrível, assim. Eu gostei muito do filme. Ele vai contar a história de uma mulher que ela muda de identidade após um assalto no Festival de Cannes. E, enfim, o passado dela vai voltar à tona quando ela encontra com um fotógrafo, né? Que é interpretado pelo Antônio Bandeiras. E é um filme bem legal, assim, porque o De Palma vai explorar bastante essa questão da verdade, do mito, o que é real e o que não é real. E, enfim, é um filme bem bacana, assim. Eu realmente, eu já fui com uma ideia já meio viciada, porque eu gosto muito do De Palma, né? Então, naturalmente, fui esperando algo muito bom dele. E o filme realmente foi tudo aquilo que eu esperava e um pouco mais, assim. Acho que a cena de abertura desse filme, que é toda a sequência do assalto, é muito, muito legal, assim. Acho que é uma das melhores cenas de assaltos, assim, pelo menos uma das mais divertidas que eu já vi. O filme começa com a personagem vendo aquele filme noir do Billy Wilder. Eu esqueci o nome do filme agora em português, que é O Pacto de Sangue, é do Billy Wilder, se eu não me engano. E ele vai explorar esse arquétipo, né, da Femme Fatale de uma maneira bem, bem interessante, assim. Eu vi esse filme quando eu estava me preparando para o episódio que a gente fez sobre o Brian De Palma. Eu resolvi ver os filmes do De Palma que eu ainda não tinha visto, aí eu assisti esse filme. Ai, filmão, cara. De Palma é meio difícil de errar, né? Então, você pegar qualquer coisa dele vai ser um negócio surpreendente, mesmo que você não goste tanto assim do filme. E você, João, você viu alguma coisa legal essa semana que você gostaria de indicar pra gente? Eu vi Máfia no Divã, é um filme que eu tô enrolando pra ver tem um tempo. É uma comédia, né? Vai contar a história do Paul Witt, que ele é o chefe de uma das grandes famílias da máfia nova-iorquina, que passa a começar a ter algumas crises de ansiedade por conta de problemas ligados ao passado dele, né? Quando ele começa a ter essas crises, ele decide que ele precisa consultar um psiquiatra. E aí ele acaba encontrando o psiquiatra Ben Sobel, que mora ali em Nova York também, né? Eles, na verdade, se cruzam meio que por acaso. E aí ele resolve, então, tratar dessa questão da ansiedade, porque ele acha que ele tá ficando muito frouxo. E se os membros das outras famílias souberem disso, né? Souberem principalmente que ele tá se tratando, a fama dele, todos os negócios dele vão acabar ruindo. E aí o que acaba piorando tudo é que vai ter uma grande reunião com essas famílias da máfia nova-iorquina em 2 semanas. Então ele precisa muito ser curado dentro dessas 2 semanas. E obviamente a terapia não vai funcionar desse jeito, né?
Então é um filme muito divertido, ele trabalha muito bem essa questão dos estereótipos do filme de máfia. Tem o Robert De Niro, tem o Billy Crystal. Cara, divertidíssimo, eu adorei esse filme, um filme feito ali na década de 90 e acho que consegue homenagear muito os filmes de máfia que acabaram consolidando o gênero. Eu não vi esse, mas eu gosto de alguns filmes do Harold Ramis, assim, aquele Feitiço do Tempo, sabe? Eu vi Sim. 300 vezes. Tem até um outro filme que ele fez chamado A Sangue Frio, que até a gente fala aqui no filme natalino, que é um filme neo-noir natalino, assim, sabe? Tem todos aqueles elementos do filme noir, tem a Femme Fatale, que é a Connie Nielsen, sabe? É bem legal, assim. Que massa, cara. Esse eu não vi ainda. Eu recomendo, assim, eu gosto desse filme. Eu vi, para me preparar para o programa, um documentário chamado Quando Éramos Reis, que conta a história da lendária luta, né, entre o Muhammad Ali e o George Foreman, né? E lá no Zaire, né? E aí conta como é os bastidores dessa luta, como é que se deu, né? Os posicionamentos políticos do Muhammad Ali, né? E aí você vai ter o Spike Lee comentando, o Norman Mailer. Eu gostei bastante, assim, Quando Éramos Reis, o nome. Pô, eu preciso ver esse, cara. É um que já tá no meu radar tem algum tempo, se não me engano, acho que deve ter até em algum dos HDs aqui com esse filme baixado. Agora que você falou, vou ver se tira um tempinho pra assistir. O tema de hoje foi proposto pelo Jonathan, né? Porque a gente tá nas Olimpíadas, né? E aí o Jonathan sugeriu por que a gente não falasse sobre algum esporte, mais especificamente o boxe. Eu confesso que eu não acompanho muito, né, as Olimpíadas e tampouco assim assisto filme de boxe, como a gente vai discutir mais tarde. Mas eu gostaria de saber de vocês, assim, vocês acompanham as Olimpíadas, vocês gostam? Eu não sei, deixa eu só fazer um ponto aqui que eu acho que eu não acompanho, mas eu acho que essa seleção brasileira não tá com nada, porque se tivesse o Bolsonaro e o Mauro Cid, a gente já tinha levado todo o ouro, toda a prata, todos os relógios de todo mundo. Você tem um ponto, Thiago, você tem um ponto. Vocês acompanham os Jogos Olímpicos? Bom, eu sempre gostei de Olimpíadas, porque eu sempre gostei de esportes no geral, né? E a Olimpíadas meio que reúne grande parte dos esportes. E eu sempre gostei, assim, eu sempre achei interessante esse negócio de competição e tudo mais. Então, eu amo Copa do Mundo, gosto de esportes no geral, eu sempre fui muito fã, assim. Apesar de que essa Olimpíadas, especificamente, eu não tô acompanhando tanto, assim. Até porque acabou de começar, né? Mas, assim, em relação ao boxe, assim, confesso que o boxe olímpico, necessariamente, eu nunca acompanhei muito, assim. Eu acompanho mais, acompanhei mais algumas lutas, assim. Eu lembro que quando eu sugeri, né, pro Thiago a ideia desse programa, foi bem naquela época em que teve aquela luta entre o Popó e o Bambam, né? Que, enfim, gerou todo aquele caos, enfim, toda aquela publicidade e tudo mais. Mas na época eu já estava interessado no esporte porque eu estava vendo algumas lutas no YouTube de boxeadores, né? Teve uma luta em específica que me chamou muita atenção, que foi a luta do Mike Tyson com o Buster Douglas, em que o Tyson perde a luta. É considerada, assim, uma das maiores zebras, se não a maior zebra do boxe, né? E eu vi aquela luta completa e eu fiquei, tipo, maluco, assim. Fiquei no YouTube, né? Não vi na época, óbvio. E eu comecei a pesquisar mais sobre o esporte, então eu meio que tive durante umas 2, 3 semanas ali, eu tive um hiperfoco em boxe, e foi nessa que eu sugeri pro Thiago o tema, né? E essa minha relação, assim, com boxe, no geral, sempre foi um esporte que me chamou a atenção, assim, porque eu confesso que eu não sou muito fã de MMA, por exemplo. Mais boxe, assim, é um esporte que eu tenho um certo interesse, assim, porque
existem muitas histórias sobre boxe, né? E, enfim, o Rock, apesar de ser um filme que eu vi pela primeira vez esse ano, o Rock sempre foi um mito, assim, sabe? Tipo, eu sempre ouvi falar de Rock mesmo, eu nunca tendo visto o filme, né? Mas essa é a minha relação com boxe, assim, com esporte no geral. E você, João? Eu tive um padrasto, o Mário, que ele me obrigava a ver esporte com ele. Teve coisas que eu aprendi a gostar por conta dele, né? Então, eu lembro que, sei lá, a seleção de vôlei vai jogar às 5 da manhã do sábado, do domingo, ele me acordava para assistir. Mesma coisa com Fórmula 1, basquete. E boxe também acabou sendo uma desses esportes que acabou envolvendo a nossa relação e como essa relação se construiu. Então, acho que eu tive essa influência por parte dele para aprender a gostar de boxe. Eu lembro de ir a bares com ele, que ele gostava de tomar cerveja e tal. E ele me levava junto, eu ficava comendo amendoim, ele tomando a cerveja dele, a gente assistia algumas lutas juntos. E isso acabou, acho que, ajudando a criar uma relação muito boa entre a gente. Então, eu nunca fui necessariamente muito ligado com o esporte, mas por conta dessa influência dele, é algo que acabou sendo muito presente assim, na minha vida. E, obviamente, né, cinema com relação ao esporte, eu sempre adorei a franquia Rock, lembro de ver quando criança, adorar os filmes. E mais pra frente a gente teve uma revitalização da franquia, né, com o Creed, que acho que trouxe uma outra ideia ali pra dentro do filme, expandiu toda a mitologia do rock de forma muito respeitosa, criando ali algumas ramificações dentro daquele universo que fazem muito sentido, que, enfim, trazem uma riqueza que o rock em si não tinha até então. Acho que traz uma perspectiva que é muito diferente, que me faz continuar gostando muito da franquia, né? Mas, assim, de forma geral, eu realmente gosto muito. Tava fazendo boxe até 2 semanas atrás, mas eu tive que parar porque meus horários de trabalho não estavam batendo. Faço alguns trabalhos como social media de casa, né? Mas eu estava tendo algumas demandas que os horários para entrega dessas demandas não estavam conseguindo encaixar com o horário em que eu estava fazendo boxe, e aí também não dava para fazer à noite, porque à noite eu dou aula, então, enfim, um conjunto de elementos que me tirou do esporte nesse momento, mas espero em algum possível futuro próximo voltar para ele, porque foi uma experiência muito gostosa, assim, foi um pouco menos de um mês de aula, 3 vezes na semana, mas que me fez me apaixonar, acho que ainda mais pela modalidade. E quanto às Olimpíadas, a gente até estava comentando antes, né? Não estou acompanhando com grande afinco, mas eu sou um grande fã de basquete, mais uma vez, por conta desse meu padrasto. Então acho que é onde eu estou me dedicando mais, assim, para acompanhar. Vejo outras coisas de forma bem despretensiosa. Hoje mesmo estava acompanhando um pouco do tênis feminino, vi um pouquinho da parte de skate, mas acho que o basquete é o que acaba me motivando mais. Mas, enfim, adoro essa coisa do cinema que usa o esporte, principalmente quando usa o esporte para tratar sobre questões da vida, né? Não quer o esporte pelo esporte, enfim. É um gênero que me agrada muito. Quando falou em Olimpíada, né, eu lembro do ideal grego, né? Porque as Olimpíadas surgiram lá na cidade de Olímpia, na Grécia, e esses jogos existiram assim, tipo, do século 8 a.C. até o século 5 depois de Cristo, né? E você lembra muito, eu lembro muito desse ideal grego, né, de cultivar o corpo, né? É claro, assim, você vai ter os pitagóricos que vão falar em sema soma, né, que o corpo é a prisão, né? E até mesmo os filósofos socráticos também, né? A questão do Sócrates, o Platão vai falar, né, de mundo das ideias, mundo da matéria, né? E aí eu acabo lembrando, né, falando nesse embate, eu acabo lembrando de uma peça do Aristófanes, né? Porque é engraçado que as pessoas falam que esse
a presença do Sócrates as nuvens do Aristófanes é uma prova de que o Sócrates existiu, né? Porque tem esse debate, né? Porque o Sócrates só aparecia lá nos diálogos platônicos, né? Sim. Mas aí, com a presença do Sócrates, né, na peça do Aristófanes, você pode falar assim, não, ele realmente existiu, né? E aí ele é colocado... E justamente ele é retratado de uma forma não muito gentil, não muito cortês, né? O Aristófanes, né, debocha muito do Sócrates, então justamente tem uma coisa tão díspare da versão do Platão, pode ser uma prova de que ele tem existido, né? E aí, nessa peça, As Nuvens, né, conta a história de um rapaz que aí, em determinado momento, aparecem para ele os dois raciocínios, né? O raciocínio justo, que seria o tradicional grego de culto ao corpo, e o raciocínio injusto, que é o raciocínio dos filósofos, né? E aí o raciocínio justo fala com ele o seguinte, eu não sei se eu já falei isso aqui no programa, né? Mas ele fala assim, se você aceitar os meus conselhos e concentrar seu espírito neles, terá sempre o peito robusto, a pele viçosa, ombros largos, a língua curta, as nádegas musculosas, o pênis encolhido. Mas, se você adotar os costumes atuais, primeiro terá a pele pálida, ombros estreitos, peito reentrante, nádegas flácidas e pênis ereto, e o espírito amigo de chicanas. E aí eu sempre lembro dessa história, dessa passagem, né? E eu acho que aí, mais tarde, né, no século XIX, né, o Barão Pierre de Coubertin, ele vai fundar o Comitê Olímpico Internacional, e aí a gente vai ter os Jogos Olímpicos, isso em 1894, aí você vai ter os Jogos Olímpicos, né, atuais, né? Mas eu nunca fui muito ligado, não. Eu lembro que eu acompanhei nas Olimpíadas de Atlanta, de 96, e o Pan-Americano de 2007, foi aqui no Rio. Nem as Olimpíadas que foram em 2016, né, que foram aqui no Rio, eu acompanhei. Não sou muito ligado a esporte e também... Não sou, vocês já falaram aqui, também não sou muito ligado em filmes de esporte. Eu vou ver aqui. A gente começa, né? A gente começa falando sobre um filme mais ou menos de esporte, né? Que é o Senna, né? Sim. Foi o primeiro filme que a gente comentou, mas eu nunca fui muito chegado. Assim, um troço meio esquisito, porque assim, um dos meus gêneros, não sei se ele é gênero, mas... Um dos meus tipos de filme favorito, que é o noir, você tem a figura do boxer, né? Você tem... Esse eu vi, assim, The Setup, que é Punhos de Campeão. Eu vi o De Corpo e Alma, com o John Garfield, né? Eu vi Punhos de Campeão, eu vi uma chamada Morte Passou por Perto, que é um filme do Kubrick. Esse é muito bom. Que é um filme no ar, né, de boxer, né? E aí tem aquela luta na sala de manequins, assim, que é muito legal, assim. Eu gostei. Eu até pensei em recomendar esse filme, mas aí eu ia cair na mesma coisa que eu tenho caído, né, falando assim, não, olha, mas não é um grande Kubrick, assim, não é um Laranja Mecânica, um Iluminado, né, mas é bom, né? Eu falei assim, não, eu já estou falando muito disso, assim, sempre que eu vou recomendar, eu falo assim, o filme acaba me lembrando uns filmes melhores. Mas não, é uma falha, assim, né? Filme de esporte, eu acho que, em especial filme de boxe, eu acho que só esses... O Creed, eu vi o Creed 1, não vi os outros, e o filme que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu sou meio... É um grande ponto cego, assim, então eu até agradeço ao Jonathan por ter me dado a oportunidade de conhecer mais,
né, esse tema. Acho que uma coisa interessante é como a figura do boxer, ela foi retratada no cinema em diversos âmbitos, né? Tanto no esportivo, como, por exemplo, o caso dos filmes que a gente vai comentar aqui hoje, ou como num filme noir, por exemplo, né? Que às vezes, ou até mesmo tem o filme do Griffith, O Lírio Partido, que é de 1919, e o pai da Lillian Gish no filme, ele é um lutador de boxe, né? E até é engraçado, porque naquela época, nos anos 20, ali, quando o filme é lançado, o boxer, né, o lutador de boxe é meio que, enfim, o que é o jogador de futebol hoje pra gente, né? E no filme ele é o pai da Lillian Gish é um vilão, né? Então, no caso, pega esse herói popular, no caso, né, que é, não herói popular, mas essa pessoa que é o esportista, enfim, e transforma ele num tirano, né, no contexto do filme. Mas acho que não só filmes de boxe, mas acho que um dos esportes que o cinema mais utiliza ao longo da sua história é artes marciais no geral, né? Aí seja boxe, kung fu, muay thai, enfim, é um esporte que encaixa bem assim, não necessariamente esporte, né? Mas filmes que lidam com personagens que praticam esses esportes, por assim dizer, é mais comum, assim. Pego uns filmes chineses, vão ter lá Kung Fu e tudo mais, né? Mesmo que alguns, né, filmes não sejam especificamente sobre Kung Fu, enfim. Acho que artes marciais, no geral, sempre foi retratada assim no cinema desde os primórdios, assim. Vocês têm mais alguma coisa? Ou a gente já pode ir pro... Eu tô satisfeito. Você, Jonas? Também. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram filmes de boxe. Então, o Jonathan escolheu um filme ao qual eu ainda não assistira e eu escolhi um filme dentro desse tema ao qual o Jonathan ainda não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Jonathan, qual foi o filme que você escolheu para mim? Rocky, um lutador, de 1976. A gente vai conversar sobre o Rocky, mas antes o pessoal do Bolchecine tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou o João. E eu sou o Gabriel. Queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast, o Bolchecine. Lá a gente discute cinema sempre por uma perspectiva política. A gente faz análise, fala um pouco da história do cinema e a gente apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Procure então por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. Vamos lá. O filme foi dirigido por John G. Avildsen com o roteiro de Sylvester Stallone. Atuou no filme Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young e Carl Weathers. Rocky Balboa, um pequeno boxeador da classe trabalhadora da Filadélfia, é arbitrariamente escolhido para lutar contra o campeão dos pesos pesados, Apollo Creed, quando o adversário para a luta do invicto lutador agendado é ferido. Durante o treinamento com o mal-humorado Mickey Goldmill, Rocky timidamente começa um relacionamento com Adrian, a invisível irmã de Polly, seu amigo empacotador de carne. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. Por incrível que pareça, eu ainda não havia assistido ao Rocky. Na verdade, tem uma série de filmes muito famosos que eu ainda não vi, né? Às vezes eu me sinto que nem aquela moça daquele vídeo. Não, é que eu sou mais diferentona. Eu gosto mais de uma coisa diferente. Cinema alemão, francês. Gosto de cinema americano também, sabe? Tem bons filmes, eu consigo apreciar. O meu favorito é bem desconhecido, na verdade. Você provavelmente nunca ouviu falar. Pulp Fiction, do Tarantino. Pode trocar Pulp Fiction por Donnie Darko, se quiser, por Clube da Luta. São esses filmes muito obscuros que ninguém nunca ouviu falar. Nossa, olha... Cinéfilo Start Packer. Cara, dá vontade de mandar esse vídeo pra algumas pessoas que eu conheço que às vezes vêm falar esse gabando. Nossa, porque eu vejo esse filme do Tarantino. Não, vai se foder, pô. Não dá, cara.
sabe? Eu sou diferentona, gosto de umas coisas diferentes. Mas, mesmo assim, acho que todo mundo reconhece o Rocky. Esse filme está tão entranhado no nosso imaginário, né? Aquelas cenas dele treinando, né? E eu lembro que teve um episódio de uma série que a gente já mencionou aqui, eu acho que foi no episódio que a gente fala sobre as adaptações do Dostoiévski, né? Que é aquele Todo Mundo Odeia o Chris, que o narrador fala: meu filme favorito era Rocky, um lutador. Um cara negro quebrando a cara de um cara branco. Meu pai sempre achou que o título do filme tinha que ser Apollo. O nome do filme devia se chamar Apollo. Olha, o pensamento do meu padrasto não era muito diferente desse, não. Não vou mentir. E aí, eu tava pesquisando o filme e me deparei com um ótimo podcast chamado Around the World in 80s Movies, do Vince Leo. E ele deu várias informações interessantes sobre a produção do filme que eu vou aqui compartilhar com vocês. A inspiração do Rocky foi plantada, né, em 24 de março de 1975. Né? Foi quando o Sylvester Stallone, né, que é um ator no começo de carreira, assim como, né, um escritor, né, em começo de carreira, né, um fã de boxe, assistiu a uma apresentação de uma luta entre Chuck Wepner e o Muhammad Ali. O Chuck Wepner era um azarão, né? Ninguém estava apostando que ele ia vencer o Muhammad Ali. Ele diz, né, o Vince Leo diz que as apostas eram 30-1. Não achavam que ele iria durar mais do que 3 rounds. Mas, impressionante, ele chegou até o round final. Ele só perdeu por um nocaute técnico no 15º round, né, no último round, faltando 19 segundos para terminar. Né? E o Stallone percebeu, né, uma coisa única, né, uma coisa muito interessante naquela arena. O pessoal começou a torcer pelo Muhammad Ali. Durante os rounds, eles começaram a torcer para o Wepner, porque ele estava tão resistente, tão tenaz, que eles começaram a torcer para ele depois que ele aparentemente, né, derrubou o Muhammad Ali no 9º round. O Muhammad Ali vai falar que ele tropeçou, né? O replay mostra que o Wepner pisou no pé do Muhammad Ali e aí ele se desequilibrou. Mas para o público foi como se ele tivesse visto que ele realmente derrubou o Muhammad Ali, né? Esse azarão. Então o Stallone sentiu que o Wepner, chegando tão longe, apesar de ele tecnicamente ter perdido, parecia que ele era um vencedor, né? A história do Wepner, né, deu origem a um filme chamado Punhos de Sangue, de 2016, com o Liev Schreiber e a Naomi Watts. Em 75, também, né, o Stallone ele consegue vender seu primeiro script. O roteiro era para um filme que seria chamado Hell's Kitchen. Originalmente, o primeiro título desse roteiro seria O Garanhão Italiano. Eventualmente, né, ele foi lançado, depois que o Rocky saiu, como Paradise Alley, mas na época era chamado de Hell's Kitchen e era sobre 3 irmãos que estavam lutando para escapar da pobreza em Nova York durante os anos 40. Então, enquanto ele estava fazendo esse roteiro, ele acabou conhecendo um produtor chamado Gene Kirkwood, né, por meio do seu agente, né, o Larry Kubik. O Kirkwood trabalhou a serviço do Stallone e mandou uma cópia de um filme que o Stallone tinha atuado e tinha trabalhado na revisão do roteiro para esses produtores, que é o Robert Chardoff e o Irwin Winkler. E o Kirkwood queria que esses produtores vissem o Stallone e descobrissem, né, se havia mais trabalho, mais papéis para ele fazer. E esses produtores acharam que o Stallone lembrava muito um Marlon Brando jovem,
né? Eles gostaram, mas eles não tinham papéis para ele que encaixassem no perfil do Stallone. Eles gostaram dele, né? Mas eles até queriam conhecer o Stallone, né? Eles conheceram o Stallone e aí eles descobriram que ele fazia roteiro. E aí ele mandou o roteiro para esses dois produtores que na época estavam buscando adquirir direitos para um filme de boxe chamado Body and Soul, né, de corpo e alma, né, que eu acho que talvez seja uma refilmagem. E aí eles gostaram. Quando eles leram o roteiro, eles gostaram, né, e até pensaram que poderiam chamar o Paul Newman para fazer, né, mas aí o Stallone falou, não, eu quero ser o personagem principal. E aí eles toparam, mas quando eles se encontraram de novo, o Stallone se desculpou e aí ele teve que vender, estava precisando de dinheiro, e aí ele teve que vender o script para pagar o aluguel. E ele falou que ele podia conseguir de volta com a pessoa que ele tinha vendido, mas quem tinha comprado não aceitou devolver o script. Mas eles entraram em contato com os produtores e ofereceram uma colaboração. Talvez eles conseguissem fazer alguma coisa. E aí eles pensaram, e aí eles perceberam que fazer um filme ambientado nos anos 40 com um ator que era desconhecido não ia dar muita... Não ia poder pagar as contas, né? Talvez eles aceitassem que o Stallone participasse se fosse no momento presente. Então, o Stallone pensou que seria melhor ele fazer um novo script, né? E aí ele lembrou daquela luta do Ali e o Abner que ele tinha visto alguns meses antes, né? Então, ele teve uma ideia de um outro conceito de roteiro, né? Que ele ainda não tinha escrevido, mas ele já estava pensando nessa história desse lutador não muito bem sucedido que tinha uma chance de lutar com o Muhammad Ali. Então, num almoço, Stallone encontrou o Kirkwood e aí discutiram as possibilidades para esse novo filme de boxe, né, que ele queria escrever para os produtores, né? Ele achava que poderia ter elementos parecidos com o Hell's Kitchen. Eles gostaram, né, em especial temas de redenção, uma pessoa tentando sobreviver nesse ambiente urbano, né, violento, né, talvez uma mistura com muitas coisas de gangster, né, e aí durante esse almoço o Stallone começou a falar como esse personagem seria mais como um vagabundo do que um lutador profissional, né? E aí o Kirkwood lembrou, né, daquele personagem do Marlon Brando em Sindicato dos Ladrões, né? O Marlon Brando fala, né, tem aquela frase que é famosa, né? I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bum, which is what I am. Let's face it. Então seria como se fosse uma história do personagem, né, do Terry Malloy, né, esse filme, que era lutador, mas ele teve que entregar uma luta por causa de um gangster. E aí eles decidiram, Stallone ia fazer o papel título, ele seria um ítalo-americano, ele cresceria, né, nas ruas da Filadélfia, né, porque o Stallone passou a sua adolescência lá na Filadélfia. O seu modelo seria aquele lutador ítalo-americano, né, o Rocky Marciano, e aí, né, era um personagem que estaria lutando para encontrar uma forma de se redimir, né, naquela indústria canibal, né. O Stallone pensou numa ligação, né, de um boxer com relacionamentos com gangsters, né, e aí tem essa chance milagrosa, né, de enfrentar esse lutador dos pesos pesados, né, que já está às vias de se aposentar, né, e aí Stallone saiu desse encontro e começou a escrever um script, né, em 3 dias, em 3 dias e meio, né, enquanto a sua esposa, a Sasha, né, ficava datilografando. O Stallone achava, né, que quanto mais cedo ele terminasse, mais cedo ele conseguiria ter dinheiro para pagar o aluguel. O Stallone terminou 1/3. Nesses 3 dias ele acabou 1/3 do roteiro, ele entregou para os produtores e
eles gostaram das ideias, mas eles não gostaram muito de como estava escrito, né? Então ele numa conversa com a Sasha disse para ele para consertar aquilo que não estava dando certo, né? Porque ele era uma pessoa dura, era um gangster, e aí eles criaram uma ideia de um personagem mais bonzinho, por assim dizer, né? Então, em vez de ele ficar quebrando os ossos das pessoas porque atrasava o pagamento do agiota, sentia pena da pessoa, né? E não machucava, né? E aí ele ia brincar com o cachorro, ele ia ter 2 tartarugas, né? Ele ia conversar com uma menina, né, que fala palavrão para ela não fazer esse tipo de coisa. E aí também surgiram, né, a ideia de ele ter uma namorada, né, uma namorada super tímida, né, como o caso da Adrian. E aí esse filme teve muito sucesso, né? Ele foi indicado a 9 Oscars, ganhando 3. E serviu para mostrar um contraste, né? Um contraste. Os filmes que estavam sendo feitos, né, principalmente a partir da nova Hollywood, e principalmente por conta da guerra do Vietnã, né, que mostravam, tinha um cariz muito pessimista, né, e aí esse filme mostra, né, como os Estados Unidos é a terra da oportunidade, onde um lutador, né, sem muita qualidade, ele acaba conseguindo competir com o campeão mundial dos pesos pesados e vai até o final, né? Então é um filme que destoa muito, principalmente de um filme que foi lançado no mesmo ano, que concorreu com ele, prêmio de melhor filme, que é o Taxi Driver. E eu acho que é uma ideia de trazer de volta a ideia do sonho americano, né? Isso, de você se esforçar bastante, você consegue chegar onde você quer chegar, né? A gente falou da montagem, daquela cena de treinamento, e aí eu lembrei que eu estava pesquisando e aí descobri que foi um dos primeiros usos da Steadicam, né? E foi justamente o inventor da Steadicam, ele tinha feito um filme para mostrar, né, as possibilidades que você conseguiria com a Steadicam. E aí ele filmou a namorada na época, depois virou esposa, né, subindo as escadas lá da biblioteca lá da Filadélfia. Né? E aí eu acho que isso daí também inspirou, né, na hora de fazer o filme. Eu vou sair um pouquinho aqui do básico aqui para lembrar que tem um dos meus atores favoritos trabalha nesse filme, o Joe Spinell, né? Joe Spinell, ele faz o mafioso lá, o agiota, né? Patrão do Rocky, né? Ele sofria realmente de asma, e aí ele teve uma crise de asma durante a gravação, e aí o diretor falou assim, não, pode usar a bombinha o inalador enquanto você está fazendo, não precisa se controlar, não. E aí ele usou, e aí dá um caráter mais humano para esse personagem, né? E eu gosto, como eu falei, eu gosto muito do Joe Spinell. Ele é um ator que fez aquele Maniac, né? E ele fez algumas participações também. Ele fez aquele Star Crash, o último filme de terror. É engraçado que, assim, Maniac, Star Crash e Last Horror Film ele faz em parceria com a Caroline Munro, né? E são 3 filmes que eu gosto, assim, são 3 filmes que eu recomendo. E ele também trabalha num filme que é como se fosse a continuação do Exorcista, chamado A Nona Configuração. Vocês chegaram a ver esse filme? Não, esse eu não vi. Assim, na verdade, eu tô falando que é a continuação do Exorcista, no sentido em que é um filme escrito e dirigido pelo próprio William Peter Blatty, foi quem escreveu a história do Exorcista. Lembra que no Exorcista a Megan vira e fala pro um astronauta que tá indo pro voo dele, e aí ela fala assim, você vai morrer lá em cima. Você lembra dessa cena? Sim. Então,
A história é sobre esse astronauta, né? Que depois que ele volta, ele vai para um sanatório. E aí ele vai lidando com várias pessoas que estão nesse sanatório, né? É tipo um sanatório militar de vários soldados e tal, vários militares que não tem algum problema, algum trauma, e eles vão para lá. E aí o filme, eu gosto do filme, ele tem o Stacy Keach, e eu falei desse filme por causa do Joe Spinell. O Joe Spinell era amigo do William Peter Blatty, e aí ele chega pro William Peter Blatty e fala assim, eu quero fazer esse filme. Aí o William Peter Blatty falou assim, mas não tem personagem pra você. Não, me coloca aí no filme. Aí ele coloca, assim, sabe? Tipo, um cara chamado Spinell no filme. Me coloca aí no filme. Mano. Assim, você faz qualquer coisa aí. Aí o cara vira e fala assim, você faz qualquer coisa aí. Aí ele faz, sabe? E pronto, sabe? Tipo, e é sempre um prazer ver ele. O Lloyd Kaufman tá nesse filme fazendo o papel do bêbado. Eu não consegui encontrar ele. O Lloyd Kaufman é o fundador da Troma. Caralho, mano. Ele tá nesse filme como o bêbado. Eu não encontrei. Vai ver algum bêbado no meio da multidão, de alguma luta. O que mais? Não sei, eu acho que é isso. Eu acho que é um filme que busca realmente trazer de volta esse sonho americano, tenta validar o sonho americano, né? Mostrando que os Estados Unidos é o melhor país do universo. Mas tirando isso, não sei, não desgostei não. É aquilo, assim, você acaba, mesmo não tendo visto, você acaba conhecendo, né? Tanto da história que tantas cenas que se tornaram icônicas depois não parecia que eu nunca tinha visto, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do filme? O Jonathan, então você viu ano passado esse filme, né? Pela primeira vez. Não, eu vi esse ano, no comecinho do ano, acho que foi em janeiro, fevereiro, por aí, não lembro agora. E enfim, já era um filme que eu queria ver há muito tempo, né? Por conta de todo esse mito ao redor do rock, né? E cara, eu achei curioso, porque o filme, ele já começa, uma coisa que, enfim, que a gente não comentou ainda, é como um dos elementos que tornam o rock um filme muito popular, mesmo para quem nunca viu rock, é a trilha sonora de rock, né? Que é extremamente marcante. Enfim, justamente aquilo que tu comentou sobre o filme ser esse negócio do sonho americano, eu não tinha pensado muito nisso, porque o filme ele fala muito sobre essa questão da superação, motivação, tipo, batalha que você consegue, né? E eu confesso que eu gosto disso no filme, porque acho que no começo do filme mostra, na primeira luta do Rock, ele ganha a luta e, tipo, ele ganha, sei lá, $60 da luta, e desses $60, um tanto é pelo armário que ele alugou, um tanto é pela toalha, enfim, e ele acaba ficando com muito pouco, né? E a pessoa que perdeu a luta, a mesma coisa. Então o filme já tem essa questão. O box tem essa questão né, os personagens eles amam o que eles fazem, eles trabalham, eles são lutadores de boxe, porém eles têm um trabalho à parte nisso, né? No caso do Stallone trabalhar como enfim, assistente de agiota, e no outro filme que a gente vai comentar, a personagem é uma garçonete, né? Então, toda a questão do filme, ele busca esse aspecto bem melodramático, e o Rock, ele meio que ele fica meio assim em lutar com o Apollo Creed, né? Ele meio que não quer lutar com ele, mas depois ele quer, até porque acho que muito do que move o Rock é a Adrian, né? Que é a namorada dele no filme. E no segundo filme, né? Acho que é muito importante ver também o segundo filme, porque que é dirigido pelo Stallone, né? O Stallone, ele sempre quis estar à frente do projeto, mas no primeiro filme não deixaram ele dirigir o filme. Não queriam nem que ele fosse o ator do filme, né? E ele meio que falou que não, se eu não for o ator, então meio que não vai ter filme. Aí o pessoal deixou ele de ator.
E no segundo filme, ele tem essa questão mais forte ainda, dramática, né? E eu gosto muito do filme porque ele tem essa questão de motivação e tudo mais, acho que muito por conta também da guerra do Vietnã, né? Porque o filme ele é um ano depois da guerra, do fim da guerra, e os Estados Unidos, assim, mesmo que eles não admitam, eles saem derrotados da guerra, né? E meio que vem esse filme para, sei lá, para mostrar que, enfim, você lutando, você batalhando, você conquista aquilo que você quer, né? Mesmo que enfim, não sei, não vou dar spoiler aqui, mas no final do filme, enfim, independente do resultado da luta, eu acho que o Rock ainda sai como um vencedor, porque ele vê na Adrian, tipo, a vitória dele, né? Ele chamando ela no meio daquela multidão, daquela confusão, ele gritando o nome dela várias vezes e abraçando ela, né? É um momento muito bonito e a cena, e aquela trilha sonora, né? Bastante marcante do filme. Mas é isso, eu gostei bastante do filme, gosto muito do primeiro filme, gosto ainda mais do segundo, acho que pelo segundo ter a direção do Stallone, acho que ele consegue organizar as coisas melhor da forma como ele quer e faz um filme um pouco mais sólido, assim, né? Apesar de que eu acho esse filme, o primeiro Rock, um puta filme, assim, muito foda. Enfim, é isso. Eu gosto muito do Rock, tem essa coisa da memória afetiva, né? Como eu falei, acho que por apreciar o esporte, por aprender a gostar de esporte, principalmente por conta do meu padrasto, quando eu tive contato com o Rock pela primeira vez, foi paixão, assim, acho que essa é a palavra. Fiquei apaixonado pelo personagem, pelo filme. Sempre que passava na TV, era algo que eu me obrigava a parar para assistir. Enfim, gosto muito desse primeiro capítulo da saga Rock. Não é o meu filme favorito. Óbvio, né? Como eu falei, tem essa questão dessa memória afetiva que acho que me pega muito. Tanto que para rever esse filme, eu não consegui rever esse filme com áudio original, vi ele dublado. Adoro a dublagem do filme. Acho que o André Filho faz um trabalho muito legal na pele do Rock. E, enfim, pra mim é meio que o que esses filmes de esporte fazem, né? Que é usar o esporte como metáfora pra vida. Acho que o Rock faz isso de maneira muito única, assim. Tanto que eu acho que ele é essa grande referência de filme de esporte, não só de boxe, mas de filme de esporte mesmo, que consegue tratar sobre essas questões maiores que o próprio esporte, né? Tanto que, como o próprio Thiago falou, é um filme que, mesmo que você não tenha visto ele, você já teve contato com alguma coisa dele, seja por conta da trilha sonora, como citou o Jonathan, seja por conta das cenas. Acho que a cena da escada, né, do treinamento, é algo que foi replicado e parodiado em tantos lugares que em algum momento você pegou essa referência, mesmo sem ter assistido ao filme, e já demonstra o quanto esse filme é importante, o quanto esse filme acaba sendo meio que um divisor de águas ali, não só para a carreira do Stallone, mas acho que para os filmes de esporte de forma geral. A gente tem outros filmes que acho que alcançam essa relevância. A gente pode pensar, por exemplo, no Toro Indomável, do Scorsese, no próprio Menina de Ouro, que a gente vai comentar na sequência, mas acho que Rock tem um apelo que consegue balancear essa questão de um apelo mais pop, de estar inserido nessa cultura pop mesmo, e outro que tem um trato muito cuidadoso que vem do próprio Stallone. Quando a gente pensa também nessa questão do Stallone, né, o Stallone é uma dessas grandes figuras do cinema de ação do século passado, e tá ali disputando espaço com grandes nomes que também conseguiram alcançar esse grande espaço. A gente pensa em Arnold Schwarzenegger, a gente em Bruce Willis, mas quando a gente pensa no Stallone, acho que ele tem um grande diferencial, que para além da parte da atuação e do carisma e de se consagrar dentro desse cinema de ação, ele tem um apelo artístico mesmo. É um cara que dirige, é um cara que escreve, é um cara que produz. Então é alguém que ele respira, ele trabalha muito bem dentro dessa arte de forma mais completa, né? Ele não está preso apenas a essa coisa de atuar. Não que apenas atuar seja uma coisa muito fácil, mas o que eu quero dizer é que é um cara que está muito ligado a outras áreas dentro do cinema
que não só essa parte da atuação, e acho que isso traz um certo peso para aquilo que ele para os projetos em qual ele acaba se dedicando. E acho que Rocky, junto com Rambo, são os grandes trabalhos da carreira do Stallone, disparado, assim. E é muito difícil a gente pensar em atores que conseguem intercalar, né, dois personagens tão importantes para essa cultura pop ocidental e que vira um grande sinônimo de referência e que é tão longevo, né? A gente falou que tem o Creed a partir de 2015, se não me engano, que revitaliza a franquia, mas ainda traz junto o Rocky, pelo menos no primeiro e no segundo filme, é um personagem que está muito vívido ali. O Rocky mesmo, a franquia, teve 5 capítulos, o último capítulo eu acho o mais fraco dessa primeira etapa, né? E aí lá em 2006, se não me engano, tem o sexto filme, que mais uma vez renova o personagem, né? Traz uma nova bagagem, traz novas discussões e sempre se mantendo muito fiel a esse apelo dramático, que vai discutir sobre a vida, que vai discutir sobre questões que estão muito além do esporte. Então, pra mim, foi muito fácil me apaixonar pelo personagem, foi muito fácil me apegar ao personagem e ter essa gana de acompanhar ele ao longo dessa trajetória, né? Enfim, como eu estava dizendo, né, o Rocky é um filme que faz esse trabalho de falar sobre a vida. É um filme que consegue tratar muito bem sobre essa questão de como ele vai lidar com as questões da vida. Eu acho que o lance todo do arco dramático do próprio personagem do Rocky é muito simbólico disso, né? Obviamente, a gente está lidando com um personagem que, de certa forma, trabalha muito dentro daquele lance de ideal do sonho americano, né? De que você consegue alcançar se você se dedicar, se você tiver esforço. Eu acho que isso não dá para negar. Na verdade, a franquia Rocky vai adotar algumas posturas que têm essa coisa de revitalização de valores muito conservadores, e acho que não dá para deixar isso de lado, e nem falo isso como crítica, mas mais como uma constatação de apelo. Mas ainda assim, eu acho que ele traz alguns outros elementos que dão um aprofundamento dentro dessas bandeiras que ele levanta, e que é muito difícil de você fazer isso com tanto tato, sabe? De ainda assim você tem um personagem que consegue conversar muito intimamente com o público. E aí a gente não tá falando só do público estadunidense, não. Eu acho que Rocky acaba transcendendo essa questão de lidar apenas com um público, né, ali do seu território, né? Rocky vira esse ícone da cultura ocidental para além dos Estados Unidos. E é muito legal a gente conseguir observar isso. E, mais uma vez, isso é muito em função do Stallone. Stallone tem esse apelo. Então, eu gosto do filme, gosto do personagem. Não é o meu filme favorito da franquia. Acho que eu tenho uma ligação muito maior com o segundo filme. E o sexto filme, acho que são os filmes que acho que acabaram me marcando mais. Mas eu adoro, cara. Rocky, pra mim, é parte fundamental, assim, da minha construção enquanto pessoa, enquanto cinéfilo, enfim. Adoro. Não é um filme tão obscuro quanto Pulp Fiction e nem tá tão fora da curva quanto os filmes franceses e alemães, mas é um ótimo filme. Você falou da dublagem, aí eu lembro daquela dublagem clássica do Stallone Cobra. Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. Você é um cocô? Maravilhoso. André Filho, cara. André Filho é foda. E por acaso eu também não vi Stallone Cobra. Aliás, até o Rambo. O Rambo eu vi o primeiro só. O primeiro é o melhor, né? Os outros. Aí vira só pura propaganda mesmo, né? Isso, mas tem um caso que o James Cameron, ele perguntaram pra ele, né, sobre. Porque ele acho que ele dirigiu, ou ele escreveu o roteiro do Rambo 2. Eu acho que é. Eu não lembro
Mas eu sei que ele tem envolvimento na franquia, sim. Então, o roteiro é do James Cameron, do Rambo 2, né? E aí foram entrevistar ele. Aí James Cameron fala assim: não, eu escrevi as partes de ação, a parte de política eu deixei com o Stallone. E o que mais que ele fala? Ah, sim, né? Eu ia falar você falou do Rambo, eu lembrei de uma passagem lá no escolinha do professor Raimundo, que o professor Raimundo pergunta pro Rolando Lero: cite a sua obra favorita de Rambo. Aí ele fala assim: adoro Rambo 2, a missão. Também adoro, muito bom. Me cite uma obra de Rambo. Vamos lá, me responda logo, senão eu... Amado mestre, na verdade, a sua pergunta casou-se com a minha, que será a resposta. Eu poderia citar não só uma obra do Rambo, como poderia também me estender sobre várias obras e sobre várias peripécias desse que é o meu ídolo. Até que enfim, fico gratificado. Não tem problema. Agora, vamos dar uma salva de palmas adiantada. Vamos exagerar assim. Eu chego até a corar. Está a minha timidez e a minha humildade. Agora então comece. Amantíssimo, poderia eu começar por aquela que é a sua melhor aparição. Porém não. Começarei por lembrar daquela que é para mim, na verdade, a sua melhor atuação. Eu diria que foi naquela maravilhosa performance de A Missão, em que ele realmente se superou. Peraí, missão, missão, que missão? A 2, A Missão. Que missão é essa? Rambo 2, A Missão. Fica o show, não viu? Eu só vi 10 vezes, uma sessão atrás da outra. Fiquei empolgado. Mas peraí, ô meu admirável corno missionário. Que Rambo é esse? O que Rambo é esse? Estou falando do Rambo verdadeiro, primeiro e único, o Sylvester Stallone. Satisfeito? Tô satisfeito, cara. Então vamos pro próximo filme? Bora lá. Tá. Vamos para o próximo filme. Tiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? A Menina de Ouro, de 2004, mas antes, o pessoal do Cultura Paper Rigor tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou a Adri, e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi dirigido por Clint Eastwood com o roteiro de Paul Hughes, baseado nas histórias contidas no livro de F.X. Toole. Estrelam o filme Clint Eastwood, Hilary Swank e Morgan Freeman. Sinopse. Frank Dunn passou a vida nos rings, tendo agenciado e treinado grandes boxeadores. Frank costuma passar aos lutadores com quem trabalha a mesma lição que segue para sua vida. Antes de tudo, se proteja. Magoado com o afastamento de sua filha, Frank é uma pessoa fechada que apenas se relaciona com Scrap, seu único amigo que cuida também do seu ginásio. Até que surge em sua vida Maggie Fitzgerald, uma jovem determinada que possui um dom ainda não lapidado para lutar boxe. Maggie quer que Frank a treine, mas ele não aceita treinar mulheres. E além do mais, acredita que ela esteja velha demais para iniciar uma carreira no boxe. Apesar da negativa de Frank, Maggie decide treinar diariamente no ginásio. Ela recebe o apoio de Scrap, que a encoraja a seguir adiante. Vencido pela determinação de Maggie, Frank enfim aceita ser seu treinador. Essa sinopse vem igualmente do site Papo de Cinema. Bom, uma coisa que me chama bastante atenção, logo que eu acabei de ver o filme, assim, e durante a reta final, assim, é como o Clint, ele é tido como essa figura conservadora e tudo mais, né?
mas ele sempre aborda em seus filmes temas bastante sociais, né? E aqui ele vai abordar um tema bastante polêmico, né? Que é a questão da eutanásia. Eu fui assistir um filme... mas enfim, mas eu não falei necessariamente de... Não tem problema. Pô, 20 anos do filme não é mais spoiler, vai, vambora. Tá, enfim, enfim, desculpa aí. Aqui, Tô brincando. Imagina eu reclamar de spoiler. Mas o Clint sempre aborda esses temas, né? No Gran Torino ele vai abordar também, enfim. E outros diretores, né, também tido como de direita e conservadores, vão fazer filmes, né, que abordam temas sociais, né? Como o John Ford, por exemplo. Mas eu gostei muito como o filme ele parte de uma premissa clássica de pai e filha, né, de dois personagens que um assume o papel de pai de um personagem e outro de filha desse outro personagem, porque eles têm uma conexão, né? Enquanto o personagem do Clint é essa figura mal-humorada, ranzinza, né? Ele esconde atrás dessa carcaça dele uma pessoa, enfim, que tem os seus sentimentos, que sofre pela ausência da filha, né? Inclusive, tem mais um tema que o Clint aborda de uma maneira um pouco mais sutil, que é a questão do abandono familiar, né? Principalmente de pessoas um pouco mais velhas, assim, né? E então, um meio que vai cobrir o buraco que tem na vida do outro, né? E de cara eu fiquei assim, porque a Meg, assim como o Rock, ela também tem essa questão de lutar porque ela acredita naquilo, sabe? Mesmo ela tendo uma idade um pouco mais avançada para começar no esporte, né? Ela tem 31 anos no filme, e mesmo assim ela não desiste do sonho dela, né? Porque meio que aquilo é o único motivo que faz ela continuar. Ela tem até uma cena que ela desabafa com o personagem do Clint, quando ele vai lá meio que dá nela, fala, o que você está fazendo aqui? E ela meio que dá um sermão nele, e ele meio que fica impactado, assim, né, e decide ajudar ela. Mas o filme ele vai trabalhar essas questões, né? O próprio personagem do Morgan Freeman atua também como esse mentor, né? Esse cara que está ali para proteger. Tem até aquele personagem, que eu esqueci o nome dele agora, mas o Danger. Acho que é esse mesmo. Ele sofre bullying ali dos outros lutadores da academia, né? Enfim, tem até um momento que os lutadores da academia se aproveitam dele e acabam batendo nele, né? E então até mesmo enfim, o personagem do Morgan Freeman sendo parcialmente cego, é através do olhar dele que ele busca proteger essas pessoas, né? E o filme ele vai escalando como eu disse, eu fui assistir ao filme sem saber de nada, assim. Eu fiquei meio desconfiado quando o filme ele parte, né, com a personagem da Meg ganhando sempre as lutas, né? Não uma jornada onde ela sofre várias derrotas e no final ela tem uma rendição e vence a luta contra a grande lutadora do mundo, né? Pelo contrário, é que ela vai escalando até ela disputar com a lutadora, enfim, e agora sem spoiler, né? Coisas acontecem, né? E é curioso como o Clint vai lidar com isso, toda a questão da família da Meg, que não liga ela, que é completamente interesseira, né, em relação a ela, e ela sente muito isso, né? A personagem da Meg, ela compra uma casa para a mãe dela enfim, e a mãe dela tá ali só para meio que explorar ela, né? Enfim, eu gostei bastante do filme. Eu não estava esperando um filme tão dramático como ele é, e é um filme que eu gostei bastante, assim. Acho que o Clint ele tem uma mão bem pesada pro drama, e aqui é um dos seus grandes filmes. O que você achou do filme, João? Cara, é mais um filme que eu gosto muito. Esse não vi dublado, porque acho que o primeiro contato não foi com ele dublado, então tudo bem assistir ele no áudio original. Mas como eu falei do Rock, por exemplo, é um filme que usa o esporte como metáfora para a vida, né? E é curioso porque a gente tá falando de um filme em que
é o momento, um dos momentos de virada ali da carreira do Clint Eastwood. Eu sinto que, talvez até um pouco antes disso, mas pra mim o que acaba marcando mesmo é Os Imperdoáveis, como esse filme que vai falar muito sobre culpa, um filme que vai falar sobre as questões do quanto o passado, né, e as frustrações do passado acabam irrompendo ali no momento presente, e o quanto isso tem de peso, né, para os personagens. Então começa ali nos Imperdoáveis, a gente tem isso também no... É sobre o Meninos e Lobos. É sobre o Meninos e Lobos mesmo, né? Que é dele. Uhum. Também tem isso, né? Essa coisa do passado e do peso do passado que vem assombrar os personagens no presente. E não é diferente em Menina de Ouro. Eu acho que tanto o personagem do Clint quanto o personagem do Morgan Freeman trazem esse peso para a história. São personagens que têm um olhar mais cansado, têm um olhar já bastante combalido por conta das experiências ao longo da vida. E que ainda assim acho que eles desempenham um papel que é menos de criar uma sensação de desilusão para os personagens novos e que estão lidando com a vida, né, e que provavelmente vão passar por essas decepções, e mais de proteção mesmo, como o próprio Jonathan falou. Acho que eles têm um papel de, talvez nem guardião seja a palavra correta, mas um papel mesmo de protetor ali dentro da trama, que é muito, muito bonito de observar. E eu gosto muito da coisa toda do filme ser contado a partir da perspectiva do personagem do Morgan Freeman, né? Que tem toda aquela narração em off e que acho que faz muito sentido. Mais uma vez, esse personagem que também é combalido, tem toda essa questão de ser um personagem que perdeu a visão de um dos olhos, e aí a gente vê toda a história a partir dessa única perspectiva do único olho que lhe resta, né? Então traz um certo peso ali para dentro da trama, que é muito importante. Acho que a forma como essa narração em off ela vai se construindo e o quanto há de influência desse personagem, né, por ele estar inserido na trama, para além dessa coisa de ser o narrador, acaba dando mais substância para o filme. E óbvio, né, o Clint é um dos grandes diretores para trabalhar com essas diferenças, com essas idiosincrasias, com coisas que são muito antagonistas. O Jonathan falou, né, ele é um cara que se coloca como alguém conservador, uma pessoa conservadora, é alguém que apoia abertamente os republicanos, mas os filmes dele, e acho que principalmente mais nesse final de carreira, trazem muitas questões sociais que são abordadas de maneira que meio que contradizem essa posição política dele, né? A gente está falando aqui de Menina de Ouro, mas se a gente pegar os filmes dele mais recentes, tem isso também. Acho que essa coisa, essa necessidade de lidar com as incongruências e com todas as diferenças que existem, né? E o quanto o mundo é complexo, né? E acho que ele faz isso muito bem. Aqui nesse filme não é diferente, né? Ele traz personagens muito distintos, personagens que têm arcos muito próprios. Gosto também do trabalho da própria Hilary Swank dentro do filme. Acho que ela traz uma inocência e empolgação que acaba contrapondo todo o peso dos dois personagens âncoras do filme, né? Que acho que são os personagens que acabam trazendo um maior peso dramático, e essa empolgação dela, essa vontade dela de vencer, de ganhar e de estar disponível ali para se doar para o esporte, dá uma revitalizada no filme, né? Não deixa o filme sempre naquele tom mais baixo. Adoro esse contraste, adoro como isso está posto ali dentro do filme. E acho que tem uma coisa que acaba me incomodando e que eu acho que talvez faltou um pouco de refinamento na forma como existe essa representação, que é como as personagens que são as oponentes da personagem da Hillary são completamente vilanescas. Eu acho que caberia uma coisa um pouco menos... uma abordagem que fosse um pouco mais sutil, sabe? Acho que o Clint acaba pesando um pouco a mão nesse sentido. Nada que faça o filme perder ali o centro dele. Eu acho que
a forma como a história se estrutura, a forma como a direção trabalha para fazer essa história acontecer é muito coesa, mas tem esse momento de desencontro ali que para mim acaba fugindo um pouco e me tira um pouquinho do filme em alguns momentos. Para além disso, acho que a gente tem um trabalho de fotografia que também é muito importante, que vai trabalhar ali naquela questão de claro e escuro dentro do filme, né, a questão das sombras, que acho que ajuda também a transmitir um pouco dessa questão de pesar, essa questão da culpa. Acho que tudo está muito bem traduzido, tudo está muito bem colocado ali dentro do filme. Para mim, é um dos grandes filmes de esporte, assim, disparado. Você falou algumas coisas que eu gostaria de comentar. O primeiro foi o Jonathan que falou que o Danger, né, aquele personagem do Jay Baruchel, não sei como é que se pronuncia direito o nome dele, deve ter pronunciado errado, mas o Danger, o pessoal da academia, né, aproveita que o personagem do Morgan Freeman, né, o Scraps, tá fora, foi no banheiro, porque eu acho que teve um entupimento na privada, e aí eu até tava achando interessante que só em Hollywood que privada, quando entope, fica sendo água. Realmente, cara. Tudo limpinho, assim, tem que ter uma suspensão da descrença legal aí. Mas aí eles aproveitam que o Morgan Freeman foi lá e aí enchem de porrada o Danger, né? Que esse personagem meio que tá fazendo nada, né? Ninguém pega ele pra treinar, ele fica lá e aí o personagem do Anthony Mackie vai e chama ele pra brigar, aí bate, aí o personagem do Morgan Freeman vai, começa a defender ele, e aí eles começam a lutar, né? E aí o personagem do Morgan Freeman, né, o Scraps, vai e derruba o Sharrell, né? E é engraçado que essa história, o Anthony Mackie chegou pro Morgan Freeman e falou assim: pode bater de verdade, você é um cara de 70 anos, você acha que eu não vou aguentar um cara de 70 anos? Deu um soco, ele ficou com o nariz sangrando por dias. Yeah. Aquele soco foi de verdade e doeu de verdade, sabe? Mas eu também concordo com o João, né? A personagem da Lúcia Ricker, né? Que é a Billy, a Ursa Azul, assim, se ela tivesse só faltava ter um bigode pra ficar virando ele, sabe? Que nem vilão, sabe? Tipo, ou ajustar o monóculo dela, assim, sabe? De tão caricata que ela é, né? Ela joga sujo e joga... E é isso que eu não sei, talvez se a luta não fosse tão injusta, não sei se talvez até seria um pouco melhor, né? Assim, porque você fica... Sabe? O impacto acho que seria mais grave, né, do que aconteceu. Não posso falar. Mas Pô, porque é difícil, né? É uma personagem que é tão maléfica e representada dessa forma que, sei lá, se é aquilo, né? Se ela é tudo muito mal, então nada é mal de verdade ali. Então é meio esquisito. Uhum. E uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é aquilo do padre, né? Que ele ia para a igreja todo dia, né? Porque o personagem do Clint Eastwood, né? O Frank Dunn vai à igreja todo dia, não é só todo domingo não, ele vai todo dia e aí ele fica lá debatendo com o padre, né? E aí parece que ele tá nisso por muito a questão da filha dele, né? Porque o personagem do Frank tem uma filha, tanto que a carta, né, a narração, a gente vê no final, né, que a narração que o personagem do Morgan Freeman faz, na verdade, é uma carta que ele está escrevendo para a filha do personagem do Clint Eastwood, né? Para a filha do Frank. E eu acho que ele é muito movido por essa culpa, né, que ele teve em relação à filha, e aí ele vai à igreja brigar com o padre muito por causa disso, né? E aí ele vai, eles querem debater sobre a Santíssima Trindade,
sobre o nascimento virginal, sobre essas coisas, né? E eu não sei, mas isso me lembra muito se meu pai fosse à igreja todo dia, assim, bater boca com o padre, porque meu pai tinha o hábito. Eu contei essa história pra vocês, que eu quase não fui batizado. Não. Então, você sabe que assim, quando tem que batizar, os pais, né, tem que ir fazer o encontro com o padre. E aí, né, e aí meus pais foram nesse encontro, e aí o padre, e era um padre de esquerda, o pior de tudo que era o Frei Clemente, sabe? Aí o Frei Clemente vira e pergunta, por que vocês resolveram batizar seu filho? Aí fui perguntando para todos os pais. Aí quando chegou no meu pai, por vontade única e exclusiva da mãe, porque se dependesse de mim eu não batizava. Meu Deus do céu. E aí tudo que o padre falava A, meu pai não falava Z, ele falava ômega, ele até mudava de alfabeto, sabe? De tão dísparo, ele batia a boca com tudo que o padre falava. Tudo. Aí chegou no último dia, Frei Clemente vira para os meus pais e fala assim, quero falar com vocês depois do encontro. Aí minha mãe fala assim, viu só? Você encheu tanto o saco do padre que ele não vai batizar o moleque. Aí meu pai já ficou nervoso, né? Aí chegou lá no final do encontro, da reunião. Aí o Frei Clemente virou e falou assim, não, eu gostaria de pedir para vocês para participarem do nosso encontro de casais com Cristo, porque eu já tô de saco cheio de todo mundo concordando com tudo que eu falo, sabe? Eu acho que você seria bom. Meu pai falou assim, tá bom, mas eu não vou, não. Seu juro subversivo, cara, que coisa. Mas uma coisa que me chamou também a atenção na parte de produção do filme é que o Clint Eastwood não só ele dirige como atua, como ele fez também a trilha sonora, né? Uma das músicas foi ele que fez e o filho dele fez as outras. Ah, que da hora, eu não sabia não. O Blue Morgan foi ele que compôs, e aí as outras músicas foi o Kyle Eastwood que compôs. Que foda, cara. Uhum. E é engraçado que não era pra ele dirigir esse filme, né? Pelo que eu vi, a Angélica Houston ia dirigir esse filme. Nossa, seria outro filme, cara. E aí ela conseguiu, pegou esse texto, esses duas histórias que tem nesse livro do FX Tool, arranjou os produtores e aí depois ela conseguiu outra coisa, um outro trabalho, e deixou, e aí os produtores ficaram assim, peraí, quem é que vai dirigir? Não tinha uma pessoa para dirigir. E eles pensaram no Schwarzenegger para dirigir. Nossa, não. E fazer o cara. Pensaram até no Stallone, mas aí calhou de ser o Clint Eastwood. Eles deram o roteiro pro Clint Eastwood ler, ele leu no dia seguinte e falou assim, cara, adorei o roteiro, mas que pedrada, né? E aí ele fez, eu acho que ele fez um bom trabalho, assim, é aquilo que vocês estavam falando, né, que apesar de toda posição conservadora, todos os problemas que o Clint Eastwood pode ter como pessoa, né, eu acho que esse filme é muito legal, assim, gostei. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema quando lançou, acho que foi em 2005 que ele chegou aqui no cinema, mas eu não lembrava que eu tinha gostado tanto, que era tão bom assim. Então, eu também fazia muito tempo que não tinha visto e eu tinha uma memória muito afetiva, assim, de que era um bom filme, mas também me surpreendi nessa revisita, viu? E você sabe que a filha mais nova do Clint Eastwood trabalha nesse filme? Quem que ela faz? A menininha, tem uma determinada hora em que a Maggie Fitzgerald tá no carro, e eu acho que eles estão num posto de gasolina, e aí ela vê uma menininha com cachorro. Ah, tá. É a menininha. Que da hora. Porque assim, o Clint Eastwood tem pelo menos
Como é que fala no Wikipédia? Quando você vê aquele troço de filho, fala assim, pelo menos 8, porque assim, ele teve tantos filhos de tanta mulher diferente que assim, ele mesmo, ele é muito reservado, né? E aí ele não fala, ele não assume quantos filhos ele tem. Ele teve. Olha, o homem não brinca em serviço, hein? Não. Brincadeira, hein? Satisfeito? Eu estou satisfeito. Jonathan. Também. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Então, eu tinha comentado sobre o filme Warrior, Guerreiro, e aí no fim acabei descobrindo que não era... Lembrando, na verdade, que não era um filme sobre boxe. Não sei porquê, mas na minha cabeça era um filme sobre boxe, e aí eu descobri que era um filme sobre MMA. Mas, como eu já tava vendo o filme pro episódio, falei, vou terminar de rever esse filme, né? Então eu vou aproveitar para indicar ele. É um filme chamado Guerreiro, é de 2011, tá disponível na Max, e ele vai acompanhar o Tommy Conlon, que é o filho mais novo de um senhor já, ex-viciado, ex-alcoólatra, né? Que ele volta para casa depois de algum tempo na guerra do Afeganistão. E aí ele tem que lidar com esse pai, né? Ele sempre foi muito distante do pai, porque o pai era alcoólatra, batia na mãe. Tanto que o distanciamento deles veio por conta dele ter fugido com a mãe para outra cidade, para evitar o pai. E ele resolve que ele quer voltar a lutar. Ele tem um motivo por conta disso, para além do dinheiro, né? Ele tem uma motivação importante que faz ele voltar para a luta. E ele quer que o pai treine ele. Obviamente ele tenta manter uma certa distância do pai, porque, enfim, ele não consegue só apagar o que o pai fez no passado. Apesar do pai estar sóbrio, estar cumprindo, né, com os passos que são necessários para se manter sóbrio, ainda assim ele não consegue esquecer as questões com o pai no passado. Num outro arco dramático dentro do filme, a gente tem o irmão dele, o Brandon, que hoje é professor, mas está passando por uma crise financeira. Ele é ex-lutador também de MMA, e ele resolve que quer voltar a lutar também, porque ele precisa de grana para bancar a casa dele, porque senão ele vai acabar perdendo a casa, e enfim, ele precisa lidar com isso. E por ironia do destino, os dois entram no mesmo campeonato e eventualmente eles vão ter que acabar lutando um contra o outro. Ambos têm motivações muito importantes para lutar. E basicamente é mais um desses filmes que vai lidar sobre as questões da vida. Nesse caso, muito mais com questões familiares que vão ser resolvidas ali dentro do octógono. É um bom filme, eu gosto muito dele. Acho que ele peca um pouco na parte de encenação das lutas. Acho que falta um pouco mais de refinamento nesse âmbito. Mas a história em si vale muito a pena. Acho que a forma como esses dramas são trabalhados dentro do filme é muito, muito bom. E tá aí, fica como dica. Guerreiro, Warrior, de 2011, tá na Max. E você, Jonathan? Bom, o filme que eu vou indicar também tá na Max, mas não tem nada a ver com luta nem nada disso. É um filme que eu gosto bastante, eu sempre tento revisitar ele, que é A Visita, do Shyamalan. Eu amo o Shyamalan, eu gosto de quase tudo, gosto de tudo praticamente que ele fez, e tô muito animado pro filme novo dele que vai lançar, acho que mês que vem que lança. Agora Enfim, vai contar a história de dois irmãos que vão visitar os avós numa fazenda que eles têm, e enfim, e coisas acontecem. Acho que quanto menos souber é melhor, e porque o filme tem uma reviravolta bem chocante assim. E é curioso, porque quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu lembro que eu não gostei muito, assim. Porque eu tinha uma certa rejeição com falta de footage e tudo mais. Mas, enfim, depois eu revi outras vezes e é um filme que eu gosto muito. Acho que o Shyamalan, ele trabalha com o horror de uma maneira bem interessante, assim. Inclusive, acho que isso é um dos motivos pelos quais muitos dos filmes dele o pessoal não gostou muito, porque os filmes dele sempre foram vendidos como
o filme do diretor de Sexto Sentido, vem aí o filme do diretor de Sexto Sentido. Então as pessoas iam ver os filmes dele esperando um plot twist mirabolante, assim. Acho que, principalmente filmes como Dama na Água sofreram muito disso. Mas, enfim, é um filme que eu gosto bastante, tá na Max. E uma coisa que eu esqueci só de comentar no começo do programa, tem 2 mangás de boxe que eu gosto muito, que é o Ashita no Joy e o Hajime no Ippo. O Ashita no Joy, ele tem filme já, tem filmes, enfim, tem que dar uma resumida na história, mas acho que o mangá, ele é enfim, a história mais completa, né? E o Hajime no Ippo é um mangá que ainda está em lançamento, né? Enfim, é uma jornada, tem mais de 1000 capítulos, mas é bem bacana, assim. São 2 obras que vão tratar do mesmo tema, que é o boxe, porém de formas diferentes. A gente tem um episódio sobre o Shyamalan, porque a Bia gosta muito do Shyamalan, esse é um dos diretores favoritos dela. E aí a gente fez um episódio sobre o Dama na Água e o The Happening, que é... Como é que é o nome em português do The Happening? Fim dos Tempos, acho. Fim dos Tempos, né? E uma coisa que ela fala é que rola muito preconceito com ele, né? Porque, assim, rola um preconceito racial, né? Porque ele fez esse filme, o Sexto Sentido, e aí depois, sabe... Há sempre uma cobrança, e aí as pessoas demonizam muito os filmes dele pós A Vila, eu acho, né? Acho que A Vila foi o... E aí se você pega outros diretores, né, não cabe aqui falar, principalmente esses que começaram com um filme com sucesso astronômico, eles não mantiveram o mesmo patamar, né? E mesmo assim só o Shyamalan é cobrado. Mas, de qualquer forma, para me preparar pro episódio, eu tava lembrando, porque quando eu mencionei aquele troço do marido tem 2 empregos, lá naquele episódio do Dostoiévski, quando falou do rock, eu lembrei daquela fala do Chris, né, que é meu filme favorito, meu pai achava que devia se chamar Apollo. Aí eu fiquei assim, cara, eu tô procurando essa fala pra botar no programa. E aí eu fui atrás dos episódios que tem a ver com boxe, luta greco-romana e karatê, e não achei, acabei assistindo, sabe, praticamente tudo, né? Porque o filme do karatê é na primeira temporada, 18º episódio. Aí eu falei assim, quer saber, vou assistindo os episódios e mais cedo ou mais tarde eu chego nele. Antes de terminar, não é. E, na verdade, esse episódio é o 8º da primeira temporada. Ou seja, eu assisti todos os episódios da primeira temporada até... Primeira temporada, episódio 18, até o final, e depois ainda voltei e assisti os 8 primeiros. Assim, e descobri que o episódio... todos os episódios estão na Amazon Prime com a dublagem que a gente conhece, né? Então eu recomendo, né? Quem é impossível, cara, é impossível alguém que não tenha visto Todo Mundo Odeia o Chris, mas se você nunca viu Todo Mundo Odeia o Chris, eu recomendo. Tá lá na Amazon. Jonathan, você tem algum meio de contato? Bom, onde eu fico mais ativo é o Twitter, né? @HanekaWaifu, e também no Letterboxd, Oliveira Johnny. E é onde eu sempre estou comentando sobre os filmes que eu vejo, coisas aleatórias que saem da minha mente. É onde eu estou mais ativo mesmo. E você, João? Os de sempre. Vocês me encontram no Twitter, que é o @João_Neto93, no Instagram, que é o _João_Neto_, e nas minhas páginas, tanto no TikTok quanto no Instagram, que é o @Cineratos. Eu agradeço muito a participação do João e do Jonathan, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Eu sou o João Neto. De Criciúma, eu sou o Jonathan.
E este foi o podcast Ponto Cego.